Salmo de número 100, e vamos ler esse texto em nome de Jesus. Salmo de número 100 é o nosso texto para esta série de estudo que vamos falar a partir dessa noite, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Quero estar falando com os irmãos sobre o culto que agrada a Deus. Aleluia. Salmo de número 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Glória a Deus. O que significa para você, meu irmão, o culto? Minha irmã, o que significa para você o culto? O que é o culto para você? Você tem uma definição? Você tem, irmão obreiro, uma definição para o culto ao Senhor? Então nós estamos usando o Salmo de número 100 como nossa base, porque esse salmo é um salmo que nos direciona em um culto que agrada ao Senhor. E é sobre isso que eu quero estar falando com os irmãos. Nós precisamos compreender o que é o culto cristão e sua importância como expressão de adoração e comunhão. Nós precisamos entender isto. Nós precisamos compreender o que é o culto cristão. Precisamos entender a importância deste culto, né, como expressão de adoração. A definição de culto é adoração a Deus. E para isso nós vamos ler João, capítulo de número 4, que é um texto muito conhecido também. João, capítulo de número 4, versículo de número 23 e 24. A conversa de Jesus com a mulher samaritana. E nós temos ali algo muito importante para entendermos sobre o culto. Então, o culto, a definição de culto é adoração a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em João, capítulo 4, versículo de número 23 e 24. Ele diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, o nosso culto, ela é essa adoração a Deus. Culto é uma expressão de adoração, de reverência e louvor a Deus. É um ato de reconhecer a soberania e a majestade divina. Isso é culto. Isso é uma das definições de culto, uma expressão de adoração. Reverência, respeito, adoração a Deus, um ato de reconhecer a soberania divina no nosso meio. O culto é também uma expressão do nosso amor ao Senhor, nosso Deus. O culto também é uma expressão de reconhecimento da obra que Cristo fez em nosso favor. Nós poderíamos dar várias definições do culto, porque todos esses sentimentos têm que estar envolvidos em nós quando nós cultuamos a Deus, quando nós estamos na presença do Senhor. Então, o culto verdadeiro, como ele deve ser? Como deve ser esse culto verdadeiro? Jesus, ele responde para a mulher samaritana como deve ser esse culto verdadeiro. O culto verdadeiro, ele deve ser em espírito.
que significa isso? Com sinceridade e coração. Deus, ele faz uma reclamação em Isaías, capítulo de número 29, e o versículo de número 13. Ele diz que o povo estava adorando ele, estava cultuando a ele com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. Por isso, o culto verdadeiro deve ser em espírito, porque fala de sinceridade e coração. A gente não pode cultuar a Deus só com os lábios, mas o nosso coração não está alinhado. Sem que o nosso coração esteja alinhado. Às vezes a gente ouve algumas expressões de pregador que diz assim, o fulano está aqui, o seu corpo está aqui, mas a sua mente não está aqui. A sua mente está em outro lugar. Como que uma pessoa desse jeito poderá cultuar a Deus em espírito? Deus já fez essa reclamação em Isaías, capítulo 29, verso 13, de um povo que estava adorando a ele, cultuando a ele, mas só com os lábios. O coração estava distante. Então, o culto ele deve ser, em primeiro lugar, com sinceridade e coração. Ou seja, deve ser em espírito, sinceridade e coração. Segundo, deve ser em verdade. Essa palavra significa que o culto, irmão, precisa estar em conformidade com os ensinamentos da palavra de Deus. O culto, a adoração a Deus não pode ser do nosso modo. Também não pode ser como eu gosto. O culto a Deus tem que ser da forma que Deus estabeleceu em sua palavra, porque Ele mesmo estabeleceu critérios claros de como a gente pode cultuar a Ele. E nós estamos vendo aqui, na resposta de Jesus para a mulher samaritana, que o culto precisa ser em espírito e em verdade. Espírito, sinceridade de coração, verdade, segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Aí nós vamos já entendendo que isso nos fala que um culto não pode ser de qualquer jeito. Um culto não pode ser de qualquer maneira. Às vezes algumas pessoas chegam na igreja e dizem assim, como é para Jesus, né, irmãos? Como é para Jesus? Não, irmão. Se é para ele, aí é que tem que ser caprichado. Concorda comigo? Se é para Jesus, aí é que nós temos que caprichar. Isso é uma falsa humildade de algumas pessoas que chegam aqui e dizem, como é para Jesus, né, irmão? Não, isso é uma falsa humildade. Para Jesus, a gente tem que sempre dar o melhor. E segundo os critérios da palavra de Deus. Não, eu posso cultuar de qualquer jeito. Não, também não. De qualquer jeito, não. A palavra de Deus nos deixa bem claro que existem critérios. O Salmo 100 que a gente lê e às vezes as pessoas dizem, mas esse Salmo tem critérios de culto, irmão. Esse Salmo tem critério de como a gente entrar diante de Deus, de como nós cultuarmos ao Senhor. Não é difícil. Basta a gente observar o que está na palavra. Algumas pessoas dizem, não, eu posso cultuar de qualquer jeito. Nadab e Abiú pensou a mesma coisa. Vocês lembram? Livro de Levítico? Eles pensaram a mesma coisa, que podia cultuar do jeito deles. Deu certo? Deu certo, irmãos? Não, porque eles estavam fora do quê? Do critério. O culto, ele pode vir recheado de boas intenções, irmãos. Mas se ele não estiver dentro do critério, das conformidades da palavra, é um culto que Deus não vai aceitar. Porque o culto verdadeiro deve ter esses princípios que Jesus ensinou. Em espírito e em verdade. Quando nós viermos para a igreja, a gente tem que vir total para cá. Tendo essa consciência. A resposta de Jesus para a mulher samaritana é muito interessante sobre esse quesito
né, do culto verdadeiro. Eu quero voltar com os irmãos no capítulo de número 4 de João. Abra aí a sua Bíblia. Vamos voltar aqui para o capítulo 4 do livro de João, para nós vermos o que Jesus está nos ensinando sobre o culto aqui. Jesus, na sua resposta à mulher samaritana, respondendo a ela, Jesus diz para ela o que a adoração não é. Jesus vai ensinar para ela aqui, em primeiro lugar, o que a adoração não é. Primeiro, ele diz para a mulher que a adoração verdadeira não é centrada em lugares sagrados. Capítulo 4, verso 20, ela diz assim, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Não está a adoração verdadeira, ela não está centrada, irmãos. Um culto verdadeiro não está centrado em um lugar. A mulher samaritana, ela achava que era lá no monte deles, mas tinha uma dificuldade também, porque os judeus diziam que era em Jerusalém. Jesus disse, não, o Pai procura quem o adora em espírito e em verdade. Vai chegar a hora, e já chegou, que não é nem nesse monte de vocês e nem nos dos judeus. O Pai procura os que adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Então a adoração, ela não está centrada em um lugar sagrado, irmãos. Não é o lugar que traz autenticidade para a adoração, mas sim a atitude do adorador. Aleluia. Não é o lugar que traz autenticidade. Algumas pessoas discutem isso, né? Diz que vai para não sei para onde, porque lá pega fogo, o mato pega fogo. Não, irmãos. Não, a adoração, o culto verdadeiro a Deus não está centrado em um lugar sagrado, mas está centrado na atitude de quem vai adorar a Deus. Aleluia, em espírito e em verdade. Então a primeira coisa que Jesus ensina para essa mulher, o que não é uma adoração verdadeira, é adoração centrada em lugar. Não, eu vou ali porque é ali. Não, irmão, qualquer lugar que você estiver adorando em espírito e em verdade, o Pai vai receber o seu culto. Aleluia, o Pai vai receber o seu culto. Quantos irmãos queridos da igreja foram batizados com o Espírito Santo orando de madrugada? Aleluia! Quantas irmãs foram batizadas lavando prato, lavando roupa, irmão, lá na roça, trabalhando, orando. Jesus batizou eles com o Espírito Santo, irmãos. Quantas experiências dessas nós temos, porque a adoração verdadeira não é o lugar, mas a atitude do adorador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A resposta de Jesus para a mulher, mostrando para ela o que não é uma adoração verdadeira. Segundo lugar, verso de número 22, ele diz, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Segundo lugar, o que não é adoração verdadeira? É uma adoração sem entendimento. O que não é um culto verdadeiro? Um culto sem entendimento, irmãos. Veja, os samaritanos cultuavam o que eles não sabiam. Estavam cultuando, está cultuando o quê? O seu culto é baseado no quê? Jesus diz, vocês adoram o que vocês não sabem, o que vocês não conhecem. Então a adoração que não é verdadeira é a adoração sem entendimento, a adoração sem compreensão. Essa adoração, esse culto não é verdadeiro. Esse culto não agrada a Deus. Os samaritanos adoravam o que não conhecia. O que existia ali? Havia uma liturgia desprovida de entendimento. Havia um movimento, havia uma liturgia, havia uma roupagem, mas não tinha compreensão, não tinha entendimento do que estava fazendo.
Essa não é uma adoração verdadeira, irmãos. Uma adoração sem compreensão. Uma adoração sem entendimento. Sem saber o que está fazendo. Aleluia! Havia um ritual vazio. Sem compreensão. Era um culto vazio. Um culto sem compreensão. Porque eles não tinham entendimento do que eles estavam fazendo. E às vezes no culto, irmão, eu fico olhando pessoas, eu fico pensando assim, meu Deus, essa pessoa não sabe o que está fazendo. Porque as atitudes demonstram que não entende o que está fazendo. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. O Salmo 100, o verso de número 3, a primeira parte desse salmo, ele diz que quando nós estamos cultuando, nós devemos saber que o Senhor é. Quem está aqui para cultuar, irmão, tem que ter esse entendimento. Você não está na presença de um fantoche. Nós não estamos na presença de um fantoche. A gente não pode fazer o que quer. A gente não pode falar o que quer. Porque é Deus, nós estamos na presença de Deus. Então nós temos que ter entendimento. O culto sem entendimento não agrada a Deus. Porque o culto sem entendimento é um culto sem temor, irmãos. O culto sem entendimento é um culto sem reverência ao Senhor. Às vezes a gente percebe isso na igreja. Como as pessoas, algumas pessoas, né? Vêm para a igreja e preferem ficar do lado de fora. Parece que lá é melhor do que no lugar de adoração. Será que essa pessoa ela tem a verdadeira compreensão do culto? Será que essa pessoa entende que o culto é para Deus? O Salmo 100 diz, olha, você está na presença, saiba que Ele é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Irmão, como é que a gente se comporta diante de Deus? Você já viu aquelas pessoas que vão falar com o juiz? Já viu? Como é que eles vão? Todo arranhadinho, bem arrumadinho, mas com o coração tremendo. Que vão falar com o juiz. Irmão, o juiz da terra. Irmão, e para falar com o Todo-Poderoso? Você. Estão tratando Deus de você, irmãos. Que entendimento, que compreensão é essa de Deus? Vai lá no juiz e chama ele de você para você ver. Não chama ele de Vossa Excelência não para tu ver. E aí quer tratar Deus de você, irmãos. Que compreensão de Deus tem essa pessoa? Que compreensão de Deus tem essa pessoa que está cultuando? O Salmo 100 diz, sabei que o Senhor é Deus. Tenha essa compreensão. Porque se a gente, irmão, tiver essa compreensão, muda tudo. Se nós tivermos essa compreensão, vai mudar tudo o nosso culto. Você não vai conversar com ninguém no culto, você só vai falar com Deus. Você não vai ficar batendo papo, matando, pescando, caçando bicho, comprando carro, vendendo carro. Você não vai ficar nada disso, irmão. Você vai simplesmente adorar, porque você sabe que você está na presença do Todo-Poderoso. Aleluia! É Deus, irmão. Nós estamos falando de cultuar a Deus. Aleluia! De oferecer para Ele o nosso culto. E esse culto não pode ser sem compreensão, sem entendimento. Olha o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12. Verso 1. Ele fala que o nosso culto tem que ser um culto racional. O que é um culto racional, irmão? É culto com entendimento. É culto que você sabe o que você está fazendo. Tá? Eu sempre digo para os irmãos, quem adora a Deus, quem cultua a Deus, não pode ser Maria, vai com as outras não, irmãos. Não, vou dar glória porque o irmão está dando glória. Vou dar aleluia porque o irmão está dando... Não, eu dou aleluia porque eu sei por que eu estou dando aleluia.
Eu estou adorando a Deus, eu estou glorificando ao Senhor, porque eu sei porque eu estou glorificando ao Senhor. Não é porque o fulano deu glória a Deus. Não é porque o ciclano glorificou o nome do Senhor. Não, eu sei porque eu devo glorificar o Senhor. Eu sei, eu estou aqui e eu sei por que eu estou aqui, irmãos. Então o culto não pode ser sem entendimento, como o culto dos samaritanos. Eles adoravam o que não conheciam. Tinha roupagem, tinha liturgia, mas era tudo vazio, irmão. Tudo vazio, porque eles não conheciam quem eles adoravam. Será que todo cristão, irmão, conhece quem ele adora? Será que todo cristão conhece quem ele adora? Quem ele glorifica? Será que todo cristão entende verdadeiramente o culto, irmãos? Então Jesus está ensinando a mulher samaritana. Primeiro, não é o lugar. Não é o lugar. É a atitude do adorador. Segundo, não é sem entendimento. Não pode ser sem entendimento, irmão. Sem compreensão. Nós precisamos saber que estamos na presença de Deus. Olha, irmãos, eu estava há poucos dias atrás em uma reunião e eu não sei se eu fui muito assim espontâneo, porque eu fui entrando numa reunião de obreiro. Vocês acreditam que um obreiro estava com o celular na mão e jogando? Na hora do culto? Irmão, eu acho que eu fui muito espontâneo, porque eu parei, olhei para ele e disse assim: eu não acredito que você está fazendo isso. Agora, isso foi em outro lugar, mas alguém me contou, há poucos dias atrás, que em uma festa nossa aqui, tinha uma irmã jogando tigrinho dentro da igreja. Oh, que escândalo, né? Queridos, talvez você está pensando, o pastor está falando de culto, você chovendo molhado. Não, irmão, tem muita gente que está fazendo coisa errada porque não entende o que é o culto. Não entende o que é estar na presença de Deus. Estão brincando com coisa séria, meus irmãos. O culto precisa de compreensão, de entendimento. Precisa de saber que nós estamos na presença de Deus. E se você ofertar para Ele um fogo estranho, Ele não vai aceitar o seu culto. É por isso que tem gente, irmão, que vem para a igreja vazio e volta vazio. Do mesmo jeito que chegou. Olha que coisa interessante. O mesmo culto, o irmão saiu renovado, o irmão saiu cheio, o outro saiu vazio. O mesmo culto, o mesmo ambiente. A diferença está na atitude do adorador. Como ele adorou, como ele cultuou. Cultuou com compreensão, com entendimento, fez a coisa certa. Deus vai se manifestar. Aleluia. A glória de Deus vai chegar. Deus vai se manifestar. Aleluia. Mas os samaritanos adoravam o que eles não conheciam. Eles não tinham nenhuma compreensão do culto. Nenhuma compreensão do culto eles não tinham. Terceiro lugar, a adoração deles era descentralizada de Cristo. Por quê? Eles não sabiam quem era o Messias, irmãos. A mulher não sabia quem era Jesus. Ela conhecia a promessa, mas não sabia quem era Jesus. Qualquer culto, irmãos, que Cristo não é o centro, não é verdadeiro. Qualquer culto, eu vou dizer novamente, nossa adoração será vazia se Cristo não for o centro do nosso culto. Cristo tem que ser o centro do nosso culto. E aí eu digo aos irmãos, como sempre digo,
Quem tem Jesus como centro do seu culto, ele não precisa de arrepio, irmão, não. Ele não precisa esquentar a coluna também, não. Porque quando Cristo é o centro da minha adoração, eu sei o que ele fez por mim. Aleluia. Quando Cristo é o centro do meu culto, eu sei o que ele fez por mim na cruz do Calvário. Eu sei que eu estou aqui, não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom, é obra da graça, é obra da misericórdia do Senhor. Uma coisa eu sei, eu fui alcançado pela graça do Senhor. Uma coisa eu sei, eu fui alcançado pela bondade do céu, pela bondade do Senhor. Aleluia. Quando a minha adoração é centrada em Cristo, irmãos, aleluia, eu sei que ele aceitou morrer no meu lugar. E se eu sei que ele aceitou no meu lugar, ele é o meu substituto. Ele é o cordeiro ou o carneiro que apareceu lá no Monte Moriá, quando Abraão foi sacrificar o seu filho, o substituto de Isaac, aleluia. Ele é o meu substituto na cruz do Calvário. Quando eu sei disso, irmão, eu não preciso ficar arrepiado para dar glória a Deus. Eu não preciso ficar arrepiado para levantar a minha mão, para glorificá-lo, para exaltá-lo, para bendizer, porque eu sei quem é Cristo. Eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é o meu Messias, aleluia. Eu sei o que ele fez por mim. Você pode nesta noite, com compreensão, adorar a Jesus neste lugar? Você sabe o que ele fez por você? Você sabe o que ele realizou em favor da sua vida? Aleluia! Irmão, a gente não precisa do cabelo ficar em pé para adorá-lo. A gente já sabe o que ele fez por nós na cruz do Calvário. Você só está vivo por causa dele. Orebaia, rakalamanda, rabashurikandarabaia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor está me dizendo para lhe dizer nesta noite: você só está vivo porque Jesus quebrou os laços, aleluia, quebrou o arco, desfez a guerra, desfez o plano de matar e tirar a sua vida. Hoje você está aqui adorando a Ele, porque Ele, somente Ele, aleluia. E eu quero convidar a igreja a exaltá-lo nesta noite, nesse culto. Eu quero convidar você, meu irmão, para que com sabedoria exalte a este Deus extraordinário nesta noite. Você tem glória para Ele nesta noite? Oh, por um instante, levante a sua mão para o céu e glorifique a Ele. Exalte a Ele, bendiga a Ele. O Salmo 100 diz que nós temos que entrar na presença dele bendizendo a Ele, glorificando a Ele, exaltando a Ele, cantando para Ele, aleluia. Oh, irmão, como Deus ama ouvir a igreja cantando para Ele. Aleluia, cante para Ele, adore a Ele, bendiga a Ele, aleluia, porque o nosso culto tem que estar centrado em Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória, oh, aleluia, glória, aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Bendito nosso Deus, bendito, bendito seja o Senhor. Aleluia. Sirva ao Senhor com o teu culto, irmão, com alegria. O Salmo nos ensina isso, que o nosso culto precisa ter alegria. Pode estar ruim, irmão, mas tenha alegria para cultuar a Ele. Glória a Deus, a coisa pode estar ruim aqui embaixo, mas lá em cima está tudo bom, irmão. Aleluia. Seu nome está escrito no livro da vida, disse Jesus. Alegrai-vos por isso. Aleluia. O teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. É a garantia da tua salvação. Aleluia. Glória a Jesus. Culto verdadeiro, irmão, precisa ser em espírito e em verdade. Não está centrado no lugar, não. Não é o lugar que autentica o teu culto. É a tua atitude. Aleluia. Glória a Deus.
não pode ser sem entendimento. Nós precisamos ter compreensão e o nosso culto precisa estar centrado em Cristo. Toda adoração será vazia se Cristo não for o centro. Se Jesus não for o centro do seu culto, o seu culto é vazio. E Deus não aceita esse tipo de culto. Aleluia! O culto verdadeiro, esse culto em espírito e em verdade. Culto, irmão, é a nossa relação com Deus. O culto faz parte da minha relação com Deus. Como eu me relaciono com Ele. O nosso culto é a expressão do nosso relacionamento com Deus. Mais uma vez, a gente volta nos pontos negativos. Pessoas que têm um relacionamento assim, muito afastado de Deus. Porque na hora do culto, todo mundo está adorando, mas ele está lá fora. Eu nunca vi tomar tanta água na minha vida, irmãos. Nunca vi. Parece que passa o dia inteiro comendo churrasco. E vem para a igreja. O culto começa, pode olhar. Eu faço questão de olhar. O culto começa, irmão, 30 minutos, fila para fora. E tem um negócio também, acabou de cantar, tem que beber água. Eu não sei o que é isso. Tem que estar feliz, alegre, porque adorou a Deus, esteve bendizendo o nome do Senhor. Mas é uma pressa para sair da presença dele. Faz fila para ir para o banheiro. Que tipo de relacionamento é esse, irmão? O culto faz parte da nossa relação com Deus. Ou seja, culto é uma resposta ao amor de Deus por nós. É a minha resposta a este amor que não tem expressão. João diz, de tal maneira, sem expressão. É tão grande este amor que não tem expressão. Então, o meu culto é a resposta a este amor de Deus por mim. Aleluia! E reflete a nossa comunhão com Ele. Então, o seu culto é a resposta que você tem para Deus. O meu culto é a resposta que eu tenho para Deus, irmãos, por seu grande amor para comigo. Quando eu chego na presença de Deus, aleluia, o meu culto é uma resposta que eu tenho a este grande amor de Deus por minha vida. Aleluia, glória a Deus. E às vezes a gente, como ser humano, irmãos, se chateia, porque às vezes você abençoa alguém, ajuda alguém, mas a resposta dessa pessoa para você é uma resposta tão ruim, a gente fica chateado. Agora pensa Deus, irmãos, o que Ele fez por nós, o que Ele realizou por nós, e nós ainda estamos vivendo, em pleno século XXI, o tempo do conhecimento, nós ainda temos que quase que pagar para crente dar glória a Deus, para crente adorar. As lágrimas, irmãos, cadê as lágrimas dos nossos cultos? O que aconteceu com as nossas lágrimas? Mas que entupiu as nossas veias lacrimais? Cadê o quebrantamento nos nossos cultos, irmãos? Ah não, pastor, isso aí é quando eu era novo convertido. Agora eu tenho maturidade. Aceita Jesus de novo, em nome de Jesus. Aceita Jesus de novo. Se isso aí é maturidade, a falta de quebrantamento é maturidade, aceite Jesus novamente. Porque a Bíblia diz assim, irmãos, que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Ele não despreza, aleluia, um coração quebrantado, irmãos. E nosso culto está faltando o coração quebrantado, irmãos. Os nossos cultos está faltando o coração quebrantado. Eu não sou saudosista, eu amo a igreja do Senhor. Mas eu ainda me lembro, irmãos, que os nossos cultos de oração eram um trupelo, irmãos. Sabe, era um trupelo, aquela voz de muitas águas. A gente chegava nos cultos de oração de longe, a gente ouvia o barulho dos nossos cultos de oração, irmãos. Hoje você chega, é um silêncio sepulcral. Sabe aquele silêncio, ninguém fala nada.
Ninguém diz nada. As lágrimas desapareceram dos nossos cultos, irmãos. As lágrimas foram embora, o quebrantamento foi embora. E parece que o povo tem vergonha de falar com Deus. Parece que o povo tem vergonha de conversar com Deus. Culto é uma resposta, é a minha resposta ao amor de Deus pela minha vida. Como eu devo me manifestar diante deste amor, irmão? Jesus não teve nenhum problema em morrer por você. Não, ele não teve nenhum problema. Ninguém matou Jesus. Ele disse: eu tenho poder para dar e tenho poder para tomar de volta. Aleluia! Ele se entregou e na hora certa ele tomou de volta, ressuscitando, mas ele pagou um alto preço por mim e por você. Aleluia! Glória a Deus! E por que nós temos tanta vergonha de falar com Deus, de nos expressar diante dele na hora do culto? Oh, aleluia! Glória ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia! O meu culto é uma resposta a este amor. Como a gente está respondendo a este amor, irmãos? Como nós estamos respondendo a este amor em nosso culto? Aleluia! Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! A mulher estava preocupada com o lugar. Jesus mostrou para ela: não, minha filha, não é o lugar, mas é como você adora e quem você adora. É como você adora e quem você adora. Não é o lugar, é como e quem. Aleluia! Glória a Deus. Culto, irmãos. Culto é uma expressão de adoração, reverência, louvor a Deus. É o ato de reconhecer a soberania e a majestade divina. É em espírito e em verdade. Deus aceita todo tipo de culto? Não, irmão. Deus aceita o culto que está alinhado com a sua palavra. Deus reprova culto? Sim. Vocês conhecem o Velho Testamento e sabem que Deus reprova culto. Vamos ler, por favor? Abra aí. Coloca para nós aí, irmãos. Ali tem como colocar? Coloca para nós Amós, capítulo 5. Só para nós lermos. Amós, capítulo 5. E vamos ver o que Deus está dizendo ali. Amós, capítulo 5, verso 21. Verso 21 e 20, de 21 a 23. Olha o que Deus diz aqui no livro de Amós. Capítulo 5 de Amós, verso 21 até o 23. Aborreço, Deus está dizendo, aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocausto, que é o culto, né? Ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Deus aqui está dizendo que ele está aborrecido, que ele despreza as festas, as assembleias solenes daquele povo. Deus está dizendo aqui que ele não está recebendo o sacrifício de holocausto, consagração total, não está aceitando oferta de manjares, que são as ofertas de gratidão, não está se agradando delas, não está se atentando para as ofertas de paz, e nem para o melhor dos animais, trazia um animal gordo, bonito. Deus, não estou aceitando. Depois ele diz assim, que era para afastar, né, o estrépito dos cânticos,
porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Não ouve a voz, não quer saber do cântico, não quer saber dos instrumentos tocando, porque esse povo estava vivendo em pecado, estava vivendo, fazendo coisa errada e achando que Deus estava aceitando, irmão. Até que chegou um momento que Deus diz assim, ó, não aceito o culto de vocês. Vocês estão vivendo em pecado. Não adianta me glorificar, não adianta trazer holocausto, não adianta jejuar, não adianta cantar para mim, não adianta tocar para mim, não adianta nada. Eu desprezo o que vocês estão me ofertando. Deus simplesmente diz não para um culto, irmãos. Deus simplesmente está dizendo, não, eu não aceito esse culto, não aceito. Deus reprovou o culto de Caim. Deus disse não para ele. Deus disse não, esse eu não quero, esse eu não aceito. Então não é todo tipo de culto, irmão, que Deus aceita. E é por isso que a gente vê aquele entra e sai da igreja, porque chega um vazio e sai vazio da mesma forma, irmão. Porque a Bíblia está dizendo que o Senhor, Ele procura, Ele, o próprio Deus, irmãos, olha como é lindo esse texto. O texto diz assim, o Senhor procura adoradores que o adore em espírito e em verdade. O Pai está procurando. O Pai está procurando, aleluia, e glória a Deus se nesta noite você poder dizer assim, Ele me achou, aleluia, Ele me achou, eu estou sentindo a presença dEle, porque Ele me achou como um verdadeiro adorador, Ele me achou cultuando a Ele em espírito e em verdade. Oh glória, aleluia. Vamos estar em pés nesta noite para orarmos ao Senhor. Aleluia! Nessa introdução já deu para a gente entender que culto é coisa séria, irmãos. Culto não é um encontro qualquer, aleluia. Culto é algo muito sério na presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus, nós vamos orar nesta noite. Aleluia! Oxalá que o Senhor possa ter te encontrado nesse lugar nesta noite. Porque ele está dizendo, eu procuro. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Jesus. Culto é uma expressão, é uma resposta ao amor de Deus por nós. Como você está respondendo a isso, irmão? Como nós estamos respondendo a isso? Aleluia. Não adianta reclamar, o culto foi frio. Não foi o culto que foi frio, não. Você foi frio. Você não se posicionou. Ah, mas aquele culto estava tão pesado. Estava pesado por sua culpa. Você brincou no culto. Você ficou conversando o que não devia no culto. Aí o culto foi pesado. Não adianta reclamar. Culto frio, culto pesado, depende de nós, meu irmão. Porque se o Pai te achar, meu irmão, se o Pai te achar, não tem culto frio. Se o Pai te achar, não tem culto pesado, irmão. Aleluia, porque é você e o Pai e você, uma comunhão perfeita e a glória do Senhor se manifesta. Aleluia. Levante a sua mão para o céu e vamos orar. Senhor, nosso Deus, estamos aqui nesta noite aprendendo a Tua palavra, Senhor. Queremos melhorar, Senhor. Queremos melhorar. Queremos Te agradar com o nosso culto, Senhor. Que o nosso culto, Senhor, não seja reprovado, desprovido do conhecimento da Tua palavra. Senhor, que o nosso culto esteja centrado em Cristo, ó Senhor, e que Tu possa nos achar em nossos cultos, Senhor. Aleluia! E os nossos cultos serão de